Bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de máquinas hidráulicas. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no universo das máquinas de fluxo, né? No qual eu vou fazer 3 vídeos, né? Um falando um pouco mais sobre a classificação e os tipos de máquinas de fluxo. Um outro falando mais sobre curvas de bombas, né? Explicando um pouco mais como elas são, como a gente interpreta. E por último eu vou fazer alguns exercícios, tá? Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, a gente vai focar nas principais classificações das máquinas de fluxo e em suas principais características, tá? No segundo vídeo a gente vai falar sobre essas curvas de desempenho de bomba e seleção de bomba para sistema de tubulação, tá? Bom, pessoal, máquina de fluxo, aqui eu trouxe a definição aqui do livro do Henn, né? Mas basicamente é um sistema que você é capaz de fazer uma transformação de uma energia na outra, né? E aí a gente tem os dois tipos, né? Aqui na esquerda, por exemplo, que a gente tem uma bomba, no qual a gente transforma a energia mecânica que rotaciona as pás da bomba em energia de fluido, né? Energia do fluido, pessoal, é sempre aquela energia associada à pressão. Então, é um sistema que ele transforma energia mecânica em aumento de pressão. E aqui na direita, pessoal, é o oposto, né? Que a gente tem uma turbina, né? No qual a gente utiliza a energia do fluido, ou seja, a pressão do fluido, para converter essa energia em energia mecânica, tá? Bom, a gente tem dois tipos principais de máquinas de fluxo, tá? As máquinas de fluido geradoras, que a gente chama de turbina, e as máquinas de fluido motoras, que são as bombas, compressores e ventiladores, tá? Nas turbinas, qual que é a diferença de uma para outra? As fluidogeradoras, elas geram energia mecânica. Como? A partir da energia do fluido, né? Então a gente utiliza a pressão do fluido para gerar energia mecânica. Essa energia mecânica a gente pode converter em outro tipo de energia, como por exemplo energia elétrica, tá? Que é o que está mostrando aqui, ó, nesses dois tipos de turbinas, né? Mais para frente a gente vai entender um pouco mais as diferenças. Essa aqui é uma turbina radial e aqui a gente tem uma turbina axial. Bom, e as máquinas de fluido motoras, pessoal, é o oposto, tá? Então, o que acontece nas máquinas de fluido motores, que são as bombas, compressores e ventiladores? A gente aumenta a energia do fluido a partir da energia mecânica. Ou seja, a partir de uma determinada energia mecânica, seria a energia mecânica de rotação aqui dessa bomba e aqui desse compressor de tipo parafuso, a gente aumenta a energia do fluido, ou seja, aumenta a sua pressão. Bom, pessoal, observação aqui, que o pessoal acaba confundindo. A energia de um fluido, pessoal, ela está associada à sua pressão. Então, nesses slides anteriores aí, onde eu comentei aumenta a energia do fluido, diminui a energia do fluido, ela está relacionada à pressão do fluido. A velocidade, pessoal, ela pode aumentar ou diminuir, tanto faz na bomba como na turbina, tá? Por quê? Porque vai estar mais ligada aos diâmetros de entrada e saída, né, dessas máquinas. A gente viu que conforme a gente diminui o diâmetro da tubulação, existe uma tendência da velocidade aumentar, ok? Então, o aumento ou diminuição da velocidade está muito mais relacionada a isso do que a energia do fluido, né? Ok? Então, a velocidade de saída e entrada vai depender dos diâmetros e não se é uma bomba ou uma turbina, tá? Bom, entre as máquinas de fluido motoras, pessoal, eu acho que é muito fácil da gente enxergar o que é uma bomba, né? Eu acho que é tranquilo.
ela trabalha com líquidos, né? Compressores, que trabalha com gases a alta pressão, né? O gás a uma altíssima pressão. Mas a gente tem também o ventilador e o soprador, tá? Como vocês estão... Vou até pegar aqui o meu apontador, como a gente está vendo nessa tabela aqui de cima, tá? Então todos esses, pessoal, tanto o ventilador como o soprador como o compressor, eles trabalham com gases, tá? O que vai mudar de um para o outro é a capacidade de aumentar a energia do fluido e a vazão volumétrica, né? Então, por exemplo, o ventilador, qual que é a característica dele? Trabalhar a altas vazões volumétricas, gerando uma variação de energia de fluido, ou seja, uma variação de pressão baixa. O soprador, pessoal, ele tem uma característica intermediária, né? Então ele apresenta uma variação de pressão um pouquinho maior do que a do ventilador, só que uma vazão um pouco menor. E o compressor é o quê? É o oposto do ventilador. Então ele proporciona altas variações de energia de fluido, ou seja, altas diferenças de pressão a uma vazão baixa, tá? Aqui tem esse videozinho, pessoal, que é para vocês entenderem isso um pouquinho melhor, tá? Esse é o compressor, tá, pessoal? O do meio é o soprador e o da esquerda é o nosso ventilador, tá? Então aqui ele dá uma leve, digamos assim, definição de máquinas de fluxo, tá? Mas é bem interessante, tá vendo que essas bolinhas aí, pessoal? Por essas bolinhas a gente consegue entender a vazão, ó. Tá vendo como no ventilador a gente tem bem menos moléculas saindo, né? Bom, e aqui ele mostra uma forma da gente classificar o ventilador, que é o fan, o soprador, que é o blower, que vai mostrar depois o compressor, tá? Que é por essa razão específica. Essa razão específica, pessoal, ela compara basicamente a pressão de saída com a pressão de entrada, tá? Ou de sucção, né? Então a pressão que entra aqui, a relação entre a pressão de saída do ar com a pressão de entrada aqui do compressor, ela vai até 1.11, ok? Né? E aí é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então eu tenho uma variação de pressão baixa e uma taxa, né? Uma vazão volumétrica alta. O blower, que é o soprador, ele tem uma razão específica um pouquinho maior, entre 1.11 e 1.20. Tá? Que está mostrando a entrada do blower e a saída. Tá? Ela é o quê? Um pouco maior, apresenta um ΔP um pouco maior que no ventilador, e também o que é uma vazão um pouquinho menor, tá? Aqui ele mostra, pessoal, é que o que o blower você confina mais. Lá na saída você aplica um confinamento maior do ar. Então isso é o que acarreta o que eu ter essas diferençazinhas entre o ventilador e o blower, tá? De ter um pouquinho mais de aumento de pressão. Você restringe um pouco mais a saída do seu gás, tá? E por último a gente tem o compressor, né? No qual que pode ver que eu tenho uma mangueirinha, né? A mangueirinha é bem menor que a mangueirinha de saída, ela é bem menor que a saída do soprador e que a saída do fan. Isso faz com que eu consiga atingir grandes diferenças de pressão, tá? Só que também proporciona menores vazões, tá? Então, ó, nesse caso, a razão específica vai acima de 1,20, né? Para quem não lembra, pressão de saída pela entrada.
tá? Então, pessoal, por aqui você sabe o que? Quando você usa um compressor, quando você usa um soprador, quando você usa um ventilador. Vai depender da aplicação, tá? Mas espero que vocês tenham entendido a diferença. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouco mais. A gente classificou entre as máquinas de fluxos geradoras e motoras. Agora a gente vai classificar as máquinas de fluido motoras, tá? Porque dentro das motoras a gente tem uma série de classificações, tá? Então a gente tem as máquinas de deslocamento positivo e as máquinas dinâmicas, tá? As máquinas de deslocamento positivo, pessoal, ela pode ser tanto linear ou rotativa, tá? Mas o princípio de funcionamento delas, né, segue essa definição aqui do livro do Rem, né? Que como você aumenta essa pressão nesse tipo de máquina, né? Porque aqui são máquinas motoras, então ela está aumentando a energia do fluido, ou seja, aumentando a sua pressão. Basicamente, o que é feito? Você confina uma certa quantidade de ar num espaço e você vai o quê? Diminuindo o volume desse espaço. Conforme você diminui o volume, o que acontece? Você aumenta a pressão, tá? Lembra lá de termodinâmica? Quando a gente estudou lá os cilindros, expansão, compressão, é basicamente isso que ocorre. Por isso que chama deslocamento positivo, porque é nesse volume em que fica o ar, basicamente você tem um deslocamento positivo que implica no aumento da pressão do fluido, tá? E por que pode ser linear ou rotacional? Porque a forma como você tem essa diminuição do volume, né, você tem esse deslocamento positivo do volume, a gente pode ter por meio linear, ou seja, um movimento linear ocasiona o aumento dessa pressão, ou pode ser por meio de um movimento rotacional, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe alguns tipos de máquina de deslocamento positivo linear, ou seja, um movimento linear promove o aumento de pressão, tá? Um exemplo típico é aquela bombinha, sabe, de encher pneu que você tem em casa. O que acontece? Você precisa subir e descer lá vamos falar assim, aquele puxador, né? Para o quê? Para um pistão pressionar o ar e sair aumentando a pressão do ar ali na saída, tá? A gente tem também as bombas de pistão, né, que são utilizados pulverizadores agrícolas e irrigação, e a bomba de diafragma, tá? Qual que é a vantagem da bomba? Bomba de pistão, né, pessoal? É um pistãozinho que comprime o ar. E a bomba de diafragma, pessoal, você comprime o ar por meio de um diafragma, tá? Eu vou ver se eu acho esse do diafragma aqui, vou colocar para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se esse é vídeo aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Se você ainda não conhece, esse aqui é o Smart Track, o sensor IoT da Traction. This is a Wilden PX1500. 76 chambers are alternately filled and emptied by fluid that is drawn through a common inlet and discharged through a single outlet. The diaphragms in each chamber are linked que essa by a aqui tem single dois shaft. diafragmas, tá, pessoal? Vamos pegar uma que tem uma só, porque vai facilitar o entendimento de vocês, tá? Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é uma bomba de diafragma. Então, ó, essa película aqui, essa pelinha, é o diafragma. Então, o que acontece? Você pressiona essa pelinha, né, ó, aqui da esquerda. Calma aí, ó. Aí, ó, entra o ar ou o fluido por aqui, né? Conforme essa parte vai para baixo. Entrou, quando ele entra, o que acontece, ó? Você comprime, aqui fecha, você comprime o diafragma e sai por aqui, tá, ó. Aí, ó, tá?
O interessante dessa bomba, pessoal, é o seguinte, né? Primeiro é que se a gente não consegue pressão muito alta, porque aquele diafragmazinho que a gente viu é como se fosse um material flexível, como se fosse uma bexiga. Então, se você aplicar pressões muito altas, ele estoura, tá? Mas o que acontece? Ele funciona muito bem para vedar a parte ali de acionamento da bomba do fluido. Você consegue uma vedação muito boa. Por quê? Por que isso é importante? Porque normalmente aquela parte de acionamento ali da bomba, ela apresenta óleo, né, para lubrificar os componentes. Ela pode apresentar outro tipo de sujeira, né, de ferrugem. E isso pode contaminar o fluido, tá? Então essa bomba de diafragma ela proporciona um nível de contaminação muito baixo. Você não mistura o óleo com o fluido. Então ela é muito empregada em indústria alimentícia e farmacêutica, no qual o fluido ele não pode ser contaminado, tá? Aqui, pessoal, deixei os outros vídeos, eu peço para vocês darem uma olhada, porque a gente vai ter uma atividade sobre eles depois, tá? Bom, as rotacionais, pessoal, então o que acontece? Na linear, a gente tinha um movimento linear para promover o aumento de pressão, né? A diminuição do volume e o aumento de pressão. A rotacional, pessoal, ocorre essa diminuição do volume por meio de uma rotação, tá? Aqui embaixo, ó, deixa eu pegar aqui o apontador, a gente tem uma bomba de engrenagem e uma bomba de parafuso, que são dois tipos de bombas de deslocamento positivo rotacional, tá? Além disso, a gente tem a bomba de lóbulos, tá? Aqui tem alguns exemplos de aplicação, né, delas aqui para vocês darem uma olhada. Essa bomba de parafuso é muito utilizada em irrigação, esgoto, tá? Ela atinge diferenças de pressões muito altas. A gente tem a bomba de lóbulos, que é utilizada bastante na indústria alimentícia e farmacêutica, né? E a gente tem a bomba de engrenagem, tá? Essa aqui é muito utilizada dentro dos veículos ali para o sistema de óleo, tá? Então, pessoal, vou pegar aqui um vídeo aqui só para vocês terem noção, mas é a mesma coisa do anterior. Dá uma olhadinha lá e vê como funciona para vocês compreenderem melhor. Tá? Então, aqui ele tem uma explicação, né, de tipos de bomba. Don't worry, better drivers force disadvantage fluids for centrifugal action. The fluids are driven by an external shaft. Tá, essa é a bomba de engrenagem, tá, pessoal? Tá, aqui ela é como é montada. Aqui, ó, pessoal, ó como funciona, para vocês terem noção. Então, entra o fluido aqui na parte de baixo. E aí ele é levado pelos dentes da engrenagem para a parte lateral. Conforme você leva para a parte lateral, ó, você já comprime um pouco. Né? Então o que acontece? Conforme você junta aqui o final, ó, você espreme os fluidos um contra o outro. Conforme você espreme, pessoal, você aumenta absurdamente a pressão dele. Então é isso que faz com que aumente a energia do fluido, ó, tá vendo? Ó, espremendo, ó. Então é assim que funciona, por exemplo, a bomba de engrenagem. Tá? Aí tem a bomba de engrenagem interna, que é essa aí que vocês estão vendo. Que o fluido ele é comprimido dentro aqui, ó, tá vendo? Dessa engrenagem interna, ó, tá vendo? Aqui na saída, ó, conforme eu tenho a junção de um dente com aquela engrenagem externa, a gente tem isso, tá? Aqui, ó, ele até mostra, né, que um tipo de carro aqui, esse Toyota Coaster, né, a bomba de óleo dele funciona dessa forma. Então o óleo entra de um lado, conforme você comprime
Aqui no outro ele sai a alta pressão. Bom, aí é a bomba de engrenagem externa, né? Aí, ó. Aí tá mostrando, ó, lá uma bomba de engrenagem funcionando, ó, pessoal. Né? Eles estão falando de um fenômeno de cavitação. Tá? E aí, pessoal, aqui é de lóbulos, ok? No qual você gira esses lóbulos e conforme você comprime você, digamos assim, força um dente a passar no outro, ocorre a compressão, isso proporciona um aumento de pressão do fluido. Tá? Ela é bastante indicada na indústria alimentícia, tá? Depois vocês dão uma olhada, pessoal, tem aqui o bomba de parafusos também. Importante entender o princípio. Bom, então essas duas que eu mostrei para vocês, pessoal, são máquinas de deslocamento positivo. Ou seja, no qual você diminui o espaço que o fluido está ocupando, né, para aumentar a sua pressão. As máquinas dinâmicas, pessoal, não ocorre isso, que é outro tipo de bomba que a gente tem, né? Então o fluido ele tem um movimento contínuo, né? Ele não é comprimido em nenhum lugar, ele simplesmente entra e sai sem sofrer uma compressão igual nos outros, tá? Então é basicamente isso. Entre os tipos de máquinas essas máquinas dinâmicas aqui, pessoal, são aquelas bombas em que vocês têm hélices, pás, né? Bomba de piscina, por exemplo, né? Então a gente tem esses três tipos, né, de máquinas dinâmicas: os centrífugos, no qual a saída é perpendicular, a saída do fluido é perpendicular à entrada, axial, no qual a saída é paralela à entrada, e o misto é que é uma mistura dos dois, é quando você tem uma saída inclinada, então parte vai sair perpendicular e parte sai em paralelo, tá? Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre o que são máquinas dinâmicas, tá? Mas novamente repito, tá? Tem os links aí, vai depois, vai com cuidado, vai olhando passo a passo para vocês entenderem. These pumps are designed to move fluid by transfer of rotational energy from the rotor, also called... Então, o que acontece? Nessas bombas dinâmicas, você transfere energia mecânica, né, em energia do fluido por meio da rotação desse, eles chamam aqui de impeller, mas é o rotor. Tá? Então, ó, tá vendo? Ó, você tem a sucção do fluido pela esquerda, conforme você gira essas pás, você empurra o fluido para cima. É algo constante, por isso que eles chamam de máquinas dinâmicas, né? Algo constante. E aqui a gente tem um exemplo de bomba centrífuga, ó. Saída é perpendicular à entrada. Rotating impeller along its axis and is moved out by centrifugal force along through the impeller. The action of the impeller increases the fluid's velocity and pressure and e aí, conforme você aumenta a rotação desse cara aqui, obviamente você vai aumentar a pressão aqui em cima. Né? E a vazão também. These pumps are widely used, efficient, and fairly cheap to make. These pumps are great for applications with higher flows and lower viscosity liquid. Elas são normalmente aplicadas, pessoal, para fluidos de pequena viscosidade, né? Acho que faz sentido, porque o que promove o aumento da pressão é o que? É a passagem do fluido por essas pás. Então, se você tem um fluido muito viscoso, isso acaba se tornando eficiente, porque o fluido vai acabar grudando ali nas pás, né? Então, quando a gente tem um fluido viscoso, a gente acaba utilizando aquelas máquinas de deslocamento positivo, lembra? A da bomba de engrenagem, ou a de engrenagem, né? A de lóbulos. Né? Aqui, pessoal, tá mostrando os tipos de rotores, né? Ó,
Quando a gente tem uma bomba axial, que é a saída na mesma direção da entrada, a gente tem as pás nessa forma. Veja que é parecido com o ventilador. A gente pode ter a radial, que é a centrífuga, e a mistura, que é dos dois. Tá? A radial é aquela que a gente viu ali na primeiro vídeo. Aí, ó. Na radial, ó, tá vendo? Esse disco aqui, ele impede que o fluxo passe para cá. Então, todo o fluxo é jogado para cima. E no misto, ó, veja que ele é um pouquinho inclinado. Então, parte você joga para cá, parte você joga The pro outro radial lado. flow impeller discharges the fixed flow impeller discharges fluid. Tá? Bom, pessoal, mas agora vocês podem perguntar para mim, né? Mas, professor, tem esse tanto de bomba, esse tanto de compressor, esse tanto de ventilador, como que eu sei qual que eu vou utilizar, tá? Basicamente, pessoal, a gente utiliza esses gráficos aqui para a gente ter uma noção, tá? Eles são, ó, tá vendo esse H, pessoal? É a carga lá, o H da bomba, aquela carga útil que vocês utilizavam no Bernoulli, tá? Que também pode ser estimada em diferença de pressão, tá? Mas significa a energia de fluido. E no eixo X a gente tem a vazão, tá? Então a gente tem um gráfico desse para fluidos líquidos, que são bombas, e um gráfico desse para fluidos gasosos, que são aplicados que tem como aplicação compressores, né? Ventilador, soprador, e também a parte de turbinas, tá? Mas, basicamente, pessoal, o que acontece? Sabe aquelas bombas de deslocamento positivo que a gente viu? Elas proporcionam grandes energias de fluido, ou seja, grandes diferenças de pressão e pequenas vazões. Então, quando você deseja grandes diferenças de pressão e pequenas vazões, elas são as mais indicadas, ok? As alternativas, que são as lineares lá, elas proporcionam maior diferença de pressão, só que elas têm um range de vazão um pouquinho menor. A rotativa, elas conseguem trabalhar com vazões um pouco maiores, tá? Normalmente elas são utilizadas para fluidos, duas aplicações principais, ou para fluidos viscosos, ou quando você quer grande diferença de pressão. As bombas ali que a gente viu, que são as dinâmicas, que são as centrífugas, as axiais e de fluxo misto, é quando a gente deseja trabalhar altas vazões, tá? E lembrando que a viscosidade do fluido também não pode ser alta, tá? Depois a gente vai ver como a gente seleciona entre as bombas dinâmicas qual que é a mais indicada. A gente vai utilizar um parâmetro que é a velocidade. O nome dele é velocidade reduzida, mas não é o objetivo da aula de hoje, tá? Em termos de bombas, vamos falar assim, de máquinas de fluido motoras para gases, que é o compressor, ventilador e soprador, a gente usa basicamente o mesmo princípio. Ó. Notem que as maiores diferenças de pressão, ou seja, cargas, ocorrem para os compressores, tá? Que não conseguem obter grandes vazões, com exceção do compressor axial, tá? Que consegue obter uma vazão alta, tá? Mas, ao mesmo tempo que ele obtém uma vazão alta, não é possível atingir diferenças de pressões altas, tá? E aí, conforme você diminui a sua diferença de pressão, ou seja, a energia do fluido, e você quer uma vazão muito alta, compensa utilizar o quê? Ventiladores, tá? Ou sopradores. Então, o princípio é o mesmo, tá? Para turbinas, pessoal, a gente utiliza o mesmo princípio, só que eu não vou entrar nisso aqui agora. A gente vai ter aula de turbina para frente, tá? A única coisa que vai mudar para a turbina é que a gente precisa também levar em consideração o tanto que a gente deseja gerar de energia, tá? Bom, pessoal, principais características de bomba. Isso aqui é uma revisão do que vocês viram, então eu vou passar rápido, tá? Então, ó, vazão volumétrica, na prática, ela é muito chamada de capacidade. Então, a capacidade da bomba é a vazão dela,
Como a gente estima? Ou pela vazão em massa pela densidade, ou velocidade vezes a área. Tá? Carga líquida, pessoal. Essa carga líquida a gente obtém lá do Bernoulli. Que lembra? É aquele H do gráfico. Lembra que eu falei que ele é o H da bomba? Se a gente isolar no Bernoulli, vai ter isso aqui, ó. Veja que a diferença de pressão pelo ρg, diferença de energia cinética dividido por 2 vezes o G, mais aqui é o que? O Z2, mais a perda de carga menos E1. Então, isso dá a carga líquida da bomba. Tá? Então, carga líquida é o H da bomba. Aqui um exemplozinho para a gente ver, ó. Na prática, o que significaria isso? Então, se eu pegar ligar aqui no centro do tubo um tubo fininho e aqui na saída da bomba outro tubo fininho, obviamente eu vou ter uma diferença de pressão entre a pressão interna e a pressão aqui de fora, que é o ambiente, né? Isso faz com que o fluido ele saia do tubo até uma determinada altura. A mesma coisa ocorre aqui na saída. Essa diferença de altura, vocês podem... É o que? Seria essa carga líquida da bomba. Então, seria o que? A energia que a bomba proporcionou para que aumentasse a energia do fluido. Bom, além disso, a gente tem os parâmetros ligados à potência. Potência de água, que é aquela que a gente determinava lá, que a gente viu como determinava ali. Já vimos como determinada, que é o peso específico vezes a vazão volumétrica vezes a carga útil, né? E a gente também tem a potência no eixo. Por quê? Porque não é toda a potência mecânica que eu aplico no eixo que é convertido o quê? No aumento de energia do fluido, tá? Então essa potência aqui de cima é a responsável pelo aumento de energia do fluido. Enquanto essa potência aqui embaixo é a potência que eu estou proporcionando para o meu eixo para fazer ele girar. Então nem tudo o que eu gasto para fazer o meu eixo girar é convertido na energia do fluido. Tá? Então esse bhp é a potência no eixo, que é basicamente a rotação da bomba vezes o torque. A eficiência que a gente viu lá é basicamente uma relação entre a potência que proporciona o aumento da energia do fluido, que é essa potência de água, dividido pela potência no eixo. Tá? Então, essa aqui é a eficiência da bomba que a gente viu lá. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para a nossa primeira aula. Obrigado pela atenção de todos. Na próxima aula, a gente vê um pouquinho mais sobre as curvas de seleção e de parâmetros da bomba.